Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Crianças, hoje nós vamos estudar sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. Mas lembrando também que no comecinho lá do nosso conteúdo de História, do volume 2, nós estudamos sobre a vida dos primeiros grupos humanos. Nós estudamos sobre a ação dos seres humanos no tempo, como foi, que eles foram agindo conforme os tempos iam passando, e nós estudamos sobre isso, a sua alimentação, o que ia acontecendo, o modo de vida, ok? E estudamos sobre o início da vida humana na África, como viviam os primeiros grupos humanos, a domesticação do fogo, ok? E também estudamos sobre a caminhada pelo mundo afora. E foi aí que chegamos a duas teorias de como esses primeiros grupos humanos chegaram às Américas. A primeira teoria é que eles atravessaram a Sibéria e o mar estava ali entre a Sibéria e as Américas, estava ali congelado. Então, através do congelamento do mar, eles puderam atravessar por um estreito chamado Estreito de Bering. Essa é uma teoria. A outra teoria é que eles atravessaram, partiram da Oceania em pequenas embarcações e chegaram às Américas antes mesmo, dos primeiros grupos. Chegaram à América do Sul antes dos grupos humanos que chegaram à América do Norte, ok? Isso tudo está na nossa apostila. Mas agora nós vamos para a página 14, pegue aí a sua apostila, página 14, e vamos estudar sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. A tia Silvia aqui com a apostila e você aí em casa com a sua apostila, ok? Página 14. Vamos lá? Então, vamos à nossa aula, crianças, página 14, onde o título do conteúdo é Os primeiros habitantes do território brasileiro. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos e nele vários povos se desenvolveram. Olha, muita atenção aí, vários povos, ok? Se desenvolveram. Cada um com características e modos de vida próprios, ok? Cada um desses povos tinha um modos de vida próprios. A maioria desses povos vivia da caça e da coleta de alimentos. Eles viviam à base de quê? À base da caça e da coleta de alimentos. Conheça alguns desses povos que foram os primeiros habitantes do nosso Brasil. Crianças, observe um mapa e é possível você ver aí também na sua apostila que esses primeiros habitantes, eles habitaram ali no sul e no sudeste, no litoral do sul e do sudeste. Povos dos sambaques, povos de Lagoa Santa e povos de tradição umbu, ok? São esses, está aqui o mapa e você pode perceber na legenda aí onde eles começaram a habitar. Então, crianças, vamos para os povos dos sambaquis. No litoral das regiões sudeste e sul, foram encontrados montes feitos com conchas de moluscos. O que é moluscos? Moluscos, animais de corpo mole, quase sempre recoberto por uma concha como as ostras. Então, ossos de animais, instrumentos de pescas e objetos de arte. Esses montes são chamados de sambaquis e foram formados por povos que viviam no litoral. Na sua apostila, você pode acompanhar aí esses montes, que foram formados através dessas conchas, os montes, e eles detectaram, esses vestígios mostram que foi esse povo chamado sambaquis que moravam ali, que começaram a habitar ali. Ok, vamos para a página 15. Na página 15 nós temos
No dia a dia, as mulheres e crianças coletavam moluscos e crustáceos. O que é crustáceo? Animais que vivem na água e têm uma casca que protege o corpo, como pode ser observado em camarões e lagostas, ok? Então, enquanto os homens pescavam e caçavam outros animais, os ossos desses animais eram utilizados para fazer anzóis. Esses povos também criavam esculturas de pedra representando animais como peixes, mamíferos e pássaros. Esse era o modo de vida dos povos sambaquis, ok? Vamos agora para o povo de Lagoa Santa. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre o povo que viveu no local. O fóssil, que recebeu o nome de Luzia, foi achado nessa região. Lembra do fóssil? Foi achado nessa região, com muitos outros esqueletos. Também foram encontrados instrumentos de pedra, como machados, pilões e pontas de flechas. Aqui nós temos uma ilustração, né, de um instrumento para descascar galhos feitos de concha de caramujo, usado pelo povo de Lagoa Santa há 6.000 anos. Ok, crianças? O povo de Lagoa Santa produzia instrumentos feitos de ossos de animais e conchas. Olha o modo de vida do povo de Lagoa Santa. O povo de Lagoa Santa produzia instrumentos feitos de ossos de animais e conchas, alimentavam-se de peixes, lagartos e tatus, e colhiam muitos vegetais, dominavam o fogo e usavam cavernas para realizar rituais religiosos. Esse é o povo de Lagoa Santa, ok? Vamos para os povos de tradição umbu. No interior da região sul do Brasil, viveram grupos humanos que lascavam, colhiam pedras para produzir objetos essenciais à sobrevivência. Eles se alimentavam de ovos, de ema e de caramujos terrestres. Pescavam com anzóis de ossos e usavam enfeites corporais com dentes de animais, feitos com dentes de animais marinhos. Também produziam instrumentos de pedra como facas, machados e pontas de flechas para armas de caça. Esses povos eram nômades e se deslocavam constantemente no território. Aqui nós temos a ilustração desses instrumentos feitos de ossos de tradição umbu, utilizados para lascar ou entalhar pedras. Então, crianças, é importante você saber como vivia cada um desses três povos. Vamos lembrar os primeiros povos? Os povos de Sambaquis, o povo de Lagoa Santa e os povos de tradição umbu. Cada um tinha suas características próprias, ok? Eles tinham seus modos de vida próprios. Um era diferente do outro, ok? Vamos lá. Vamos agora para a página 16, a qual tem uma ilustração, né, mostrando sobre o estudo do passado. Então, crianças, esse estudo do passado, ele mostra como as pessoas, como os nossos historiadores, os nossos arqueólogos, os nossos especialistas, né, em procurar vestígios, restos fósseis que possam identificar aonde esses primeiros grupos humanos viveram. E aqui no Brasil também é feita toda essa pesquisa, ok? Então vamos lá. Para estudar a vida de pessoas que viveram há milhares de anos, os pesquisadores buscam o quê? Vestígios. Lembra o que é vestígios? Vestígios são fósseis, são instrumentos ali que eles utilizavam, até mesmo ossos humanos, que possam identificar
a presença daquele ser, daquele animal ou daqueles seres humanos que viviam ali há milhares de anos, ok? Que podem ser fósseis ou objetos da mesma época dos indivíduos pesquisados. Quem são esses indivíduos? Podem ser animais que viveram há milhares e milhares de anos e o ser humano, ok? Com base em fósseis humanos, por exemplo, é possível descobrir como era a aparência física das pessoas. Por meio de objetos da época, os pesquisadores descobrem informações sobre os modos de vida humanos. Então, crianças, através dos ossos, dos fósseis, né, dos restos humanos, é possível identificar até como era a aparência física desses primeiros grupos humanos. E também através desses objetos, desses utensílios, é possível descobrir como era o modo de vida deles, como eles se alimentavam, como eles se organizavam, de que maneira eles se organizavam, eles viviam, ok? Então, aqui tem descobertas de diferentes períodos. Os arqueólogos fazem descobertas de diversas épocas. A datação, ou seja, a data de um objeto depende da camada do solo onde foi encontrado e também de outros objetos encontrados na mesma camada. Quanto mais profunda é a camada do solo, mais antiga é a datação. Ou seja, quanto mais profundo no solo eles encontram os vestígios, como os fósseis e os objetos, ali eles vão saber mais ou menos, ou até às vezes precisamente, há quantos milhões ou milhares de anos viviam essas pessoas, ok? Em busca do passado em sítios arqueológicos. Fósseis e objetos produzidos há milhares de anos geralmente encontram-se enterrados em camadas bem profundas da Terra. Arqueólogos. Quem são os arqueólogos? São os profissionais que procuram por esses vestígios fazendo escavações em sítios arqueológicos, ok? Então, você tem aqui embaixo um mini dicionário, né? Para você saber o que significa vestígios, fósseis, restos de alimentos e objetos do passado. Escavações. O que é escavações? No contexto da arqueologia, retirada da terra em torno de objetos ou fósseis enterrados. E sítios arqueológicos, locais da pesquisa explorados por arqueólogos em busca de vestígios do passado. Então, crianças, aqui no estudo do passado, nós podemos aprender que quanto mais profundo no solo, quanto mais camadas de terra estiver sobre esses fósseis e sobre esses objetos, mais antigo ele será, ok? Vamos para a página 17. Bem, crianças, aqui na página 17 nós temos mais uma explicação, mais informações sobre a questão desses vestígios, ok? Então, o que é encontrado em sítios arqueológicos? O que nós podemos encontrar nos sítios arqueológicos? Nós podemos encontrar pedaços ou objetos inteiros de cerâmica, madeira, metal, partes de esqueletos de seres humanos ou de outros animais, ferramentas, adornos. O que é adorno? Tinha enfeites, né, colares, o que eles usavam, moedas, ruínas de construções e até brinquedos. Tudo isso podem ser encontrados nos sítios arqueológicos. O que é sítio arqueológico? É a área que é feita as pesquisas, ok? Onde é feitas as escavações e as pesquisas. E vamos lá. O que pode ser encontrado, né, no Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro? Lâminas de machado em forma de meia-lua, utilizadas por grupos humanos que viveram no Brasil há milhares de anos.
moeda romana antiga, brinquedo de terracota utilizado por gregos de 1.200 anos atrás, grinalda dourada, utilizada por gregos de antigamente, cidade romana de Pompeia, que ficou soterrada por aproximadamente 1.600 anos até ser encontrada. Olhem só, nesses sítios arqueológicos já encontraram até uma cidade que estava subterrada, né? Que estava soterrada por mais de 1.600 anos. E também o que acontece com as peças encontradas, tá, tia Silvia? Eles pesquisaram, eles selecionaram a área, fizeram os sítios arqueológicos, encontraram essas peças, encontraram esses fósseis. E o que é feito com tudo isso? Para onde vai tudo isso? O que acontece com as peças encontradas? Depois de encontradas, as peças são coletadas, limpas, registradas e estudadas. Os arqueológicos identificam a data em que foram produzidas, de que material são feitas e a função delas. Para concluir a pesquisa, essas informações são organizadas e guardadas em centros de pesquisas, universidades e até mesmo museus. Há peças que precisam ser restauradas. O que é restaurado, eles precisam restaurar aquela peça, ver se conseguem chegar à originalidade dela. Também podem ser guardadas para que diversos especialistas tenham a oportunidade de estudá-las ou ainda expostas em um museu para que outras pessoas possam conhecer esses materiais tão preciosos, tão valiosos para a nossa história, para a nossa identificação, ok? Historiadores em ação. Muitos objetos encontrados e pesquisados pelos arqueólogos são também estudados por outros especialistas, como os historiadores. Eles estudam o passado, considerando o que foi produzido pelas pessoas que viveram em diferentes tempos. Por isso, pesquisam objetos, documentos, escritos, imagens, fotografias, roupas, entre outras fontes históricas. Adorno, o que significa adorno? A tia Silvia explicou: enfeites, restauradas, reparadas, consertadas, fontes históricas, vestígios deixados pelas sociedades que viveram no passado. Ok, crianças? Então, a página 16 e 17, nós aprendemos como estudar o passado, aonde os sítios arqueológicos, os vestígios encontrados, os objetos e os arqueólogos, os historiadores, tamanha são a importância deles para esse processo, ok? Vamos para a página 18. Bem, crianças, chegamos na página 18 das nossas atividades. Eu faço parte da história, é o nome da nossa atividade na página 18, onde diz: se no futuro arqueólogos pesquisassem o seu modo de vida, que vestígios encontrariam? Se no futuro eles fossem estudar o seu modo de vida, como você vive hoje, o que eles iriam encontrar? Roupas, brinquedos, televisão e livros? Ou eles iam encontrar machados, arpões e agulhas? Então, crianças, o que eles iriam encontrar? Você vai marcar aí um X na opção correta, ok? E é importante afirmar que os arqueólogos teriam acesso às informações sobre o que você utiliza hoje. E no futuro, o que eles poderiam encontrar de vestígios sobre a sua vida hoje, ok? Em sua opinião, que informações os arqueólogos do futuro conseguiriam obter sobre sua vida ao estudar os objetos que você utiliza? Lembra que através daqueles objetos, daqueles fósseis, através dos fósseis, eles conseguiam identificar as características físicas, e através dos objetos como brinquedo, cerâmica, ponta de arco, eles conseguiam identificar como aqueles primeiros grupos humanos viviam.
E aqui a pergunta 2 fala, em sua opinião, na sua opinião, que informações os arqueólogos do futuro conseguiriam obter sobre a sua vida ao estudar os objetos que você utiliza? Então, crianças, vamos lá responder. Muito legal essa questão, né? Que você vai dizer ali o que eles iam encontrar, o que eles iam identificar ao encontrar os vestígios que você deixou. 3. Quais são as diferenças entre os objetos que você usa hoje e os objetos utilizados pelos primeiros grupos humanos? Muito legal essa questão, né? Qual é a diferença dos objetos que você usa hoje com os objetos dos primeiros grupos humanos? Ok? Vamos lá responder. E aqui também tem aprender divertido. Os arqueólogos encontram objetos em várias camadas do solo. Quanto mais funda a camada em que o objeto ou fóssil se encontra, mais antigo ele é. Com base nessa informação, analise a ilustração e indique com um X as imagens de objetos posicionados incorretamente, ou seja, as imagens dos objetos que não estão na forma correta, nas camadas de solo apresentadas. Ok, crianças? Vamos lá para a página 19. Bem, crianças, aqui na página 19 nós vamos para a seção Outros Olhares, ok? Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o nosso conteúdo, né? Sobre como viviam os primeiros grupos humanos, que chegamos até os primeiros habitantes do território brasileiro. Então, crianças, aqui nesses outros olhares, nós vamos falar sobre os nômades da atualidade. Tia, o que é nômade? Nômade, lembra? São pessoas que não têm moradia fixa. Eles se mudam constantemente, ou por conta do solo não produzir mais, ou por conta do clima, ou por conta de várias situações, em busca de melhores condições de vida. Então, vamos lá. Nos dias atuais, há povos que vivem de maneira semelhante à de nômades que eram caçadores e coletores no passado. Nos dias atuais, desses dias que nós estamos vivendo, existem nômades que vivem como viviam os nômades do passado. Eles caçam e são coletores, ok? Assim como os nômades antigos, esses povos da atualidade também não têm moradia fixa. Como no passado, esses nômades da atualidade não têm moradia fixa. Vamos lá. Eles vivem em acampamentos provisórios até que realizem a próxima viagem. Conheça alguns desses grupos. Tia, o que é provisório? São lugares que eles estão ali, mas que não duram muito tempo, ok? Eles moram ali, mas eles não vão morar por muito tempo. Povo Fulá. Quem é esse povo Fulá? Povo Fulá, esse povo vive em diversos países africanos, criam gado e se deslocam pelo território conduzindo o rebanho em busca de água e comida. Na imagem, mulher Fulá em Camarões, na África. Ok? Esse povo Fulá é um dos nômades da nossa atualidade. Povos ciganos, um povo muito conhecido, né? Povos ciganos. Os ciganos são originários da Ásia, mas se espalharam pelo mundo. Mantêm o nomadismo como estilo de vida, ou seja, é um estilo de vida deles. E se mudam de lugar sempre que desejam ou precisam. Na foto, grupo de ciganos em desfile em São Paulo. Ok? Então, nós temos esses dois povos, né? O povo Fulá e os povos ciganos, que são os nômades da nossa atualidade. Então, crianças, nós estamos encerrando a nossa aula de história e nós aprendemos nesse capítulo que a espécie humana surgiu na África há milhares de anos, que é conhecida como o berço da humanidade. Os seres humanos migraram para diferentes partes do mundo. Nós estudamos a caminhada pelo mundo afora, onde os primeiros grupos humanos começaram a se deslocar para as outras Américas, para os outros continentes, ok? E também
os primeiros grupos humanos eram caçadores e coletores e tinham um modo de vida nômade, ok? Os primeiros grupos humanos, eles eram caçadores, coletores e o seu modo de vida era nômade. A domesticação do fogo transformou o modo de vida dos primeiros grupos humanos e no território brasileiro o povoamento pode ter acontecido por meio de migrações terrestres e marítimas. Em terras brasileiras viveram humanos caçadores e coletores, como os povos de Sambaquis, os povos de tradição Umbu e o povo de Lagoa Santa. Esses 3 povos. Ok, crianças? Então, na nossa próxima aula, nós já estaremos com um novo conteúdo, ok? E assim, nós terminamos a nossa aula hoje de História. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos, crianças!